Tu tem Cara, dificuldade de focar quando tá aprendendo algum assunto novo? Por algum motivo, tu fica perdido dessa nuvem de informação que tem pela internet afora? Simplesmente fica perdido na pergunta: meu Deus, por onde que eu começo esse negócio? Então, fica com a gente vai falar sobre tudo isso e mais um pouco nesse vídeo, beleza? eu sou o Sérgio. E eu sou o Richard. A gente vai falar sobre por onde começar quando tu vai desenvolver uma nova habilidade. E sobre foco e essa questão de excesso de informação, né, e informação solta. É basicamente com o que a gente tem que lidar quando a gente quer aprender algo na internet hoje em dia, né? A internet é, democratizou a informação assim e hoje está muito fácil postar algo na internet, né? Então isso cria uma infinidade de informação disponível para gente. Isso é muito bom e pode parecer amedrontador de vez em quando também, quando o cara quer aprender algo que a gente não tem muita noção, algo novo, por exemplo, uma nova língua, e aí tu vai procurar no YouTube ali como aprender, sei lá, mandarim e tu vai ver 500 canais do YouTube diferentes falando cada um caminho para tu aprender. Essa questão de por onde começar tem muito a ver com esse excesso de informação e saber como navegar esse excesso de informação. Faz total sentido. Por exemplo, Hum. há um tempo atrás eu queria aprender sobre investimentos. Aí eu boto lá na internet, né? Investimentos, tudo mais. Aí aparece 1001 canais, 1001 perfis, 1001 pessoas falando coisas diferentes, focos diferentes. Então daqui a pouco, não, a Selic tá boa, a Selic tá ruim. Aí o cara fica perdido, tá? Pra onde que eu começo? Quem que tá certo? É, bem por aí. Tem várias formas de aprender, sabe? E uma coisa que pode ajudar todo mundo a aprender, assim, é estar presente que pode ser criado processo para aprender habilidades novas ou alguma matéria nova, alguma disciplina nova. Dá para pensar nisso como um processo, sabe? Tem um livro do Tim Ferriss, né, que fala um bocado sobre o processo dele, que ele descobriu com essas indiadas dele aí também. Ele é um cara que passou uma vida aí desenvolvendo várias habilidades. Ele fala múltiplas línguas também e ele teve até um programa de TV uma época que era basicamente ele aprender uma nova habilidade em poucos dias, assim, tipo, acho que, se eu não me engano, ele aprendeu parkour em 7 dias ou algo assim e outras habilidades, assim, sei lá, ele é um cara muito diferente, assim. E o livro dele, ele fala sobre o processo que ele usa para entender uma matéria, sabe, uma nova disciplina, uma habilidade que ele quer aprender. O sistema dele ele fala do processo DSSS, ou DS3, que consiste basicamente em 4 passos. O primeiro é o D, desconstruir, que é basicamente tu estudar isso que tu quer aprender, essa habilidade nova, o mandarim, ou sei lá, pega o inglês ou japonês, sei lá, ou tocar guitarra, e aí tu desconstrói essa habilidade. Ok. Quais são as partes dessa habilidade? Quais são os fundamentos? Então é tu basicamente tentar entender do que é feito, sabe? A guitarra, por exemplo, tem toda a teoria musical que isso vai ter para qualquer instrumento, mas tem algumas coisas específicas da guitarra também. Tem como tu coloca a disposição dos dedos no braço da guitarra, os acordes, por exemplo, que são alguns formatos que tu podes decorar para fazer as notas. Então, tem como tu segura a palheta, como segurar de uma forma confortável e como passar a palheta na corda para fazer som, como fazer um som limpinho e tal. Então tem vários princípios assim, sabe? Então ele fala que no processo dele, isso de desconstruir, eu acho que pode, especialmente para dar foco e saber por onde começar. Isso é essencial, porque, cara, e no começo vai parecer um pouco confuso, assim, sabe? É assim que a gente aprende muito, a gente desorganiza muita coisa aqui em cima antes de organizar e ordenar, sabe? É isso que eu entendo estando aprendendo várias novas habilidades aí durante alguns anos, estudando sobre como aprender isso de forma efetiva, é algo que me interessa muito também. Então, o que eu entendo é que começa confuso mesmo, Uma mas... analogia, de repente, é a questão de Hum, organizar o roupeiro, né? Tu quer organizar o ah, teu roupeiro, as roupas estão tudo bagunçadas, tudo jogado de um lado para o é, outro. O que que tu aham, faz? Tu tira tudo para fora do guarda-roupa, separa, é, dobra, e no início fica uma bagunça pior ainda, antes de aham. realmente ficar organizado.
Exatamente, é uma ótima analogia, é bem isso, cara, é muito mais fácil, às vezes, tu bagunçar um pouco e se organizar para estar aprendendo. E essa é a ideia, sabe, do desconstruir. Então, é um passo fundamental e que te possibilita a ordenar, que tem muito a ver com essa dúvida, né? Por onde começar? Tem tanta informação solta, no início ela vai estar solta mesmo, mas a ideia é tu estudar um bocado da informação solta até tu conseguir um panorama geral, sabe? Cara, então tá, quer dizer que se eu quero aprender xadrez, cada uma das peças aqui ela se move de um jeito diferente. Então tá, então uma das coisas principais que eu devo precisar aprender no início é quais são os movimentos possíveis para cada peça, né? Então, ok. Então, e no começo vai ser confuso, tu não vai ter decorado todos os movimentos de todas as peças ainda, tem umas peças que parecem igual, tem umas que são meio diferentes e, enfim, leva tempo mesmo. Mas uma hora que tu organiza e tu sabe que e aí tu entende melhor que tem umas aberturas, tem algumas fases do jogo, por exemplo, fases principais do jogo, tem a fase de aberturas, tu está iniciando o jogo, depois vem a fase média do jogo, o mid-game em inglês, que é onde o jogo começa a abrir, tu começa a usar as peças mais de trás, as peças que têm mais alcance no tabuleiro, e aí depois tem o endgame, que geralmente está finalizando o jogo para cheques, checkmate e tal. Então, no começo isso tudo vai parecer confuso, mas pegando esse panorama geral, tu começa a ter possibilidade de ir pro S, o primeiro S do processo que o Tim Ferriss fala. Selecionar. Aí tu vai selecionar quais desses princípios fazem sentido de tu aprender no começo. Se tu entende que o xadrez, por exemplo, tem tudo isso que eu estava explicando, quais são as coisas que vão mais me render? Se eu quiser começar a jogar xadrez, sei lá, amanhã, por exemplo, o que eu sou obrigado a aprender para conseguir estar me movendo as peças no tabuleiro? Bom, uma das coisas é como as peças se movem, por exemplo, como as rodadas, como, como é que é o sistema de rodada, joga um oponente pode mexer quantas peças por turno, como é que é a divisão de turnos. E quando tu pega a ideia geral do jogo, tu começa a conseguir entender quais as peças são importantes para tu aprender no início, e aí tu consegue selecionar essas peças. Esses pontos, né, de informação. Se tu tá aprendendo uma nova língua, por exemplo, tu pode selecionar alguns verbos mais usados, tu entendendo o panorama geral da língua, tu vai saber que tem os verbos mais usados ali na língua são, sei lá, no inglês, a gente quem nunca aprendeu o verbo to be, né, no colégio e tal. Tem algumas estruturas básicas de todas as línguas, né, que ficam aparentes. E então, se tu quer começar a conversar nessa língua e tal, tem alguns verbos específicos, algum formato de como tu cria as frases e tal. Então, essa ideia de selecionar. A gente desconstrói tudo, desorganiza o roupeiro e aí começa a selecionar qual. Ah, ok, eu quero botar calça aqui, eu quero botar camisa aqui. O que eu preciso, né? Por exemplo, sei lá, o que eu preciso colocar primeiro no roupeiro? É a roupa mais pesada, o casaco, o cabide, em que posição tem que colocar o cabide e tal. Então, tô tirando isso e meio que desconstruindo, né? Vendo alguma matéria nova, alguma coisa pelas suas peças, as peças que compõem, fica mais fácil de ver como é que elas se encaixam, né? E para tu selecionar e usar o segundo S agora, do processo, que é sequenciar. Então, a ideia é desconstruir para tu conseguir selecionar e logo após tu seleciona elas e aí tu sequencia elas, coloca elas em sequência, ou ordena. Uma vez que tu escolheu os fundamentos que tu queres aprender, que são importantes de aprender, a ideia é tu sequenciar eles de uma forma que gere o resultado mais rápido, mais efetivo. Nas línguas é aprender primeiro aqueles verbos, qual é o primeiro verbo que tu vai aprender, ou sequenciar teu estudo, sabe? Algumas palavras de vocabulário, ou alguma coisa assim, os mais usados. Em todas as línguas, por exemplo, uma ferramenta bem útil é tu saber quais são as palavras mais usadas na língua. Que no inglês, se eu não me engano, tem gente que estudou isso e viu que se tu souber cara, é um número. Às vezes tu acha que aprender uma língua é tipo uma infinidade de palavras, né? Até o português a gente tá toda a vida falando e a gente não sabe, quiçá, não sei metade do vocabulário em português. Tem muita palavra que a gente não sabe.
ainda, mas a gente consegue se comunicar numa boa e ler material em português numa boa. E a ideia é que toda língua tem um número bem finito de palavras que, se tu dominar elas, tu consegue se comunicar e ler, cara, mais de 80% do material escrito na língua, sabe? Em inglês, esse número é perto das 2.000 palavras, se não me engano. É algo nem muito... É algo, tipo, que me surpreendeu positivamente na época, quando eu vi, sabe? Que é algo bem... É um número de palavras que eu provavelmente já sei, por exemplo, até mais disso. E eu sei que em japonês tem alguns símbolos lá que chama de kanji, se não me engano, que tem também alguns poucos lá que, se tu dominar, tu consegue ler até os jornais e tal do Japão e tal. Então essa ideia de achar os mais importantes e sequenciar, começar por eles, entendeu? Então isso pode ser extremamente valoroso, assim, para tu realmente desenvolver a habilidade, assim, de forma rápida, efetiva, e sentir que tá tendo progresso também. Se o teu objetivo é organizar o guarda-roupa de uma forma que funciona para ti, por exemplo, pode ser que algum vídeo no YouTube lá te diga para organizar assim, com as roupas de verão em cima e de inverno embaixo. Outro curso lá fala o contrário, sabe? Mas tu entendendo a ideia geral do guarda-roupa, cara, o guarda-roupa é para usar, para colocar minhas roupas. Então, as roupas que eu uso mais, por exemplo, quem sabe deixar na altura que é mais acessível para mim, sei lá, ou aquele casaco que pode estar frio, pode estar calor, que eu gosto de usar ele igual, sei lá, quem sabe deixar ele na frente me economiza tempo, né, de não ter que catar ele lá no fundo, que nem esse vídeo do YouTube me falou para fazer. Então, eu não sei, cara, eu sou apaixonado por entender uh, essas, uh, essas novas coisas, sabe, chegar numa disciplina, um jogo novo, uma matéria nova e começar a entender, assim, e começar... faz sentido, então eu posso mudar isso aqui, que isso aqui muda também, sei lá, é o xadrez de tu aprender, cara, se tu, se tu fazer esse ataque com essas duas peças, então o oponente não tem como escapar ou algo assim, é quando clica, sabe? Então, é muito sobre isso. Requer um certo esforço, né? Todo aprendizado requer esforço e começa com confusão, mas, cara, tem muita coisa legal que dá para tirar disso também. Então, ter um processo é uma das coisas que mais pode acelerar e facilitar isso aí, eu acho. E realmente entender, né, que tá tudo bem, tá confuso no início, sabe? Às vezes o cara pode achar, né, que se a gente não entende algo de primeira, parece que é mais difícil para mim, meu irmão pegou mais rápido, por exemplo. Eu sei que eu já pensei muito sobre... eu já tive muito esse tipo de pensamento, sabe? Mais novo assim, mas... de tanto estudar e quebrar a cabeça, assim, e aprender coisas novas, eu fui me dando conta, sabe, que, cara, tá tudo bem a gente parecer um analfabeto ali quando tá aprendendo uma nova língua, ou quando tá aprendendo a jogar um jogo aqui que meu irmão joga há anos, e tá tudo bem, sabe, mas com certeza entendendo a ideia geral, assim, do que é que tu queres desenvolver como habilidade, como nova disciplina, entendendo a ideia geral, desconstruindo e selecionando e ordenando essas coisas a aprender, pode gerar muito resultado aí já. E, com sorte, clarear aí, o caminho a percorrer para masterizar essa habilidade. E, cara, por último, é o último S, né, do processo do Tim Ferriss, que eu diria que ele é o mais opcional, mas é um dos passos mais importantes, pelo menos para ele, que seria, em inglês, stakes. É um S de stakes. Parece bife em inglês, mas não quer dizer bife. É a palavra para... É meio que risco. Quando tu colocas alguma coisa at stake, em risco. É basicamente isso em inglês. É uma expressão que eles usam em inglês. E esse stake aí que ele fala é como se tu... É como, tipo, criar risco para o que tu tá aprendendo. E é basicamente como? É com outras pessoas. É tu criar uma estrutura com alguém mais que tu conheces, ou até tem até alguns sites que ele recomenda para fazer isso, do tipo de tu apostar um dinheiro num site ou algo assim, ou fazer uma aposta com alguém, que se não cumprir, tu paga dinheiro para eles, basicamente. E não precisa ser relacionado a dinheiro, né? Mas é alguma estrutura social que tu crias para te apoiar a aprender, sabe?
consiste em tu compartilhar teu objetivo. Cara, eu vou aprender xadrez em, sei lá, em um mês. E se eu não aprender, eu, sei lá, crio alguma coisa, te dou algum dinheiro. No caso dele, ele fala em dinheiro, ele fala desses aplicativos que se tu não checar todo dia ou compartilhar progresso, eu acho que aí tu paga dinheiro e tal, uma coisa muito louca assim. Mas é essa ideia de tu criar alguma estrutura e tirar só da tua cabeça, sabe? Tirar só as promessas contigo, mas prometer para outras pessoas também. Ou tu chega na tua página do Instagram lá e promete pra uma centena de pessoas que tu vai postar um vídeo no YouTube. Tipo isso, talvez ajude. Talvez ajude. Há quem diga que ajuda, né? A sair, a tirar esses vídeos do papel aí. É bem por aí, mano. Alguma, sei lá, situação de uma pressão social, ou até por algum amigo para te lembrar, cara, tu disse que ia aprender, como é que tá aí? Tu já tem algo para compartilhar sobre, sabe? Uma estrutura social, assim, é algo que pode dar muito suporte para a gente realizar praticamente tudo, né? E especialmente no caso, aprender coisas novas, com certeza é algo que pode ser muito benéfico, assim, compartilhar com as pessoas sobre isso. E até uma forma de criar uma accountability, uma estrutura de prestação de contas. Então, eu estou dando uma promessa aqui, que eu vou fazer algo. E vai ter alguém que vai estar me solicitando cumprir essa promessa. E cumprir todas as etapas que eu criei na minha estrutura para chegar até o momento que é ok, agora eu cumpri essa promessa. Perfeito, perfeito. É um termo que não se usa muito aqui, né? Mas é um termo que não tem tradução literal, assim, muita tradução literal, mas essa ideia de accountability é basicamente isso, cara. Pode ser muito efetivo, não só para projetos de aprendizado, né? Para fazer qualquer coisa, praticamente. Não é como se esse fosse um processo definitivo, mas eu acho que é um formato bem legal, é fácil de lembrar, tem passos bem definidos, né? E, cara, para quem não tem um processo para aprender, ter um processo como esse pode fazer uma baita diferença e pelo menos dar um norte, né, para quando a gente quer aprender algo novo e não sabe por onde começar. Pensar em como a gente consegue entender o suficiente para desconstruir o que é importante, selecionar, ordenar essas coisas e começar a aprender uma coisa de cada vez. Até porque esse excesso de informação, a gente às vezes tem a sensação de que tem que aprender tudo isso, né? E na verdade não, a gente tem que aprender uma coisa de cada vez, o mais importante para aprender. Então é como as peças se movimentam no xadrez. Então eu vou aprender isso antes de aprender as aberturas do xadrez, quais peças eu mexo primeiro e tal. Primeiro eu vou aprender o que cada uma peça faz, entendeu? Então, aí te sequencia numa ordem que faz mais sentido e aí o último, que é o stakes em inglês, né? Em português não tem tradução com essa assim, eu acho, né? Mas seria pode ser social, quem sabe? É uma palavra aí, criar estrutura social, criar estrutura fora de ti, assim, tipo, criar uma estrutura que não seja somente a tua força de vontade, basicamente, sabe? E colocar algum peso aí ao projeto da nova habilidade, ao desenvolvimento da nova habilidade ou novo aprendizado. E vale olhar para o seguinte aspecto. Toda essa estrutura, esses passos, esse método, ele foca exatamente em te colocar na prática o quanto antes possível. Porque no momento que tu começa a pesquisar, tu começa a ter acesso à informação, isso tudo é muito passivo, tu só está recebendo informação. Agora, no momento que eu me provoco a desconstruir essas informações em passos, etapas, para selecionar o que é importante numa sequência exatamente do que é importante para mim e para eu justamente entrar em campo com esse conhecimento que eu estou adquirindo, aí eu trago alguém para o jogo para me apoiar a manter isso, que pode ser num primeiro momento desconfortável, confuso, difícil, mas eu vou continuar no desafio e o meu crescimento tende a ser maior, momento a momento. Quando a gente começa a pensar em realmente entender a ponto de conseguir desconstruir, conseguir ver as partes que compõem, conseguir separar isso e até ordenar isso, a gente está usando a informação, a gente está ativamente pensando sobre algo, sabe? Às vezes a gente tem que colocar no papel até e então essa ideia de trazer um processo criativo e ativo para tua educação, sabe? Para tu
Não simplesmente aprender passivamente, mas é tu aprender, tu tá liderando o teu aprendizado, basicamente, tu tá criando ali. E isso é muito efetivo, cara. É o que a gente usa, que a gente acaba lembrando, que a gente acaba gravando. Então, cada passo aqui desse processo, por exemplo, é algo ativo, é algo que tu não consegue fazer simplesmente assistindo o vídeo no YouTube e tal. A ideia é tu tá assistindo os vídeos no YouTube, lendo os posts na internet, procurando várias fontes, e tu tá fazendo o trabalho por si só, sabe? Do tipo, ok, eu vi várias versões, assim, do que é pra ser esse tal de xadrez aqui, do que eu vi agora, o que é o fundamental aqui? Ah, ok, são as peças, né? Todo mundo que falou de xadrez falou que cada peça tem um tipo de movimento, então tá, ok, isso aí parece ser algo que realmente é universal, é um dos princípios básicos do xadrez. Então, essa ideia de estar sendo ativo no aprendizado, isso pode ser uma dica geral, né? Quando tu conseguir trazer aprendizado ativo, não só passivo. Essa é uma das maiores diferenças, provavelmente, para alguém que quer aprender algo novo. Então, para concluir, se tu realmente está procurando uma abordagem para tu aprender algo e partir para a prática o mais cedo possível, quais são os passos? A gente vai desconstruir, então é realmente adquirir o máximo de informação possível, trazer de forma prática ali, ok, como que eu posso dividir isso? Quais são os passos que eu posso dividir isso? Selecionar quais são os passos que eu vou priorizar. E aí vem o próximo S de sequenciar. Então, no momento que eu desconstruí, selecionei e sequenciei, eu consigo priorizar o que é mais importante para eu partir para a prática o quanto antes possível, partindo do princípio que aqui a gente quer retenção, aqui a gente quer realmente aprender algo. A gente não quer simplesmente absorver a informação para depois ela se perder lá na semana que vem. E aí tem o high level, que é tu realmente se comprometer com outras pessoas, é chegar no último S, que é os stakes. Seguindo esses passos, basicamente, é perfeitamente possível a gente, primeiro ponto, adquirir foco na hora de estar aprendendo uma coisa nova, não ficar tão perdido assim, porque ficar perdido no início do processo é normal, não é nada de outro mundo, que nem o Sérgio falou aqui com a gente antes, mas tu vai ficar perdido só no início. Então tu vai conseguir focar naquilo que realmente interessa para estar na prática o quanto antes possível. E não vai ficar perdido, especialmente nesse mundo de informação aí, sem saber para onde ir. Tudo que a gente compartilhou até aqui fez sentido para ti? Esses processos vão realmente auxiliar no teu aprendizado? E mais, esse tipo de conteúdo é relevante? Se for, segue aqui a Outway Academy, que a gente vai continuar fazendo muito conteúdo ainda sobre aprendizado e sobre educação. Obrigado, até a próxima. Valeu!